Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Drops Podcast que a gente conversa sobre muitas coisas, né? Isso. A maioria das vezes é sobre canções nossas aqui, mas dessa vez a gente quer fazer sobre uma temática que eu creio que tem muita gente que tem vontade de saber, né? É sobre composição, as composições das canções aqui do Drops, né? Do Paulinho, como que ele compõe, como que ele escreve, qual que é a maneira que você vai fluindo na mensagem mesmo. E eu tenho certeza que se você ficar aqui você vai ser muito edificado, né? Então fica com a gente aí no vídeo de hoje que a gente vai falar sobre composição. Então é isso aí, pessoal. Antes de a gente passar para o nosso conteúdo de hoje, né, quero já pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, também curtir, ou mesmo comentar se Deus falou com você, não sei, se você se identificou aí, comenta aqui também pra gente saber. E é isso aí. Tô com meu mano aqui, Paulinho, mais uma vez. É nóis. Isso aí, mano. Não me venham com hates nos comentários, hein? Por favor, poupa a gente, poupa teu povo, senhor. Sempre assim. Faz parte. Infelizmente. Mano, então, a dúvida no momento. Teve um corte, na verdade, de um dos podcasts, acho que é ele, que você falou sobre você teve algumas ideias quando você tava no banheiro também, né? Foi isso. E teve um corte que inclusive viralizou, né? Mas, mano, vamos lá. O tema de hoje sobre como que você compõe as canções. Eu não sou ministro, por incrível que pareça. Mas você já foi. Eu já fui ministro, já. Fala pra nós do seu passado, vai. Já fui até os meus 20, 21 anos. Eu lembro, bonezinho pra trás. Exato. Daí eu enterrei meu talento e tal. Coloquei pro Senhor. Mas, mano, fala pra gente, como é que funciona pra você, assim, a sua maneira de compor, né? Porque eu creio que pra qualquer um que for compor, tem que compor de maneira bíblica, cristocêntrica, né? Apontando pra Deus. Mas como que é pra você as construções das canções, até da melodia, né? Porque eu acho que, pelo menos aqui com a gente, com os meninos, eu vejo, te ajudam bastante, né? O Matheus, o Thiaguinho também, né? Todo mundo faz meio que parte da composição. Mas fala aí pra gente como é que você faz isso aí. Cara, eu particularmente assim, eu não encontrei ainda um formato assim criativo. No sentido de eu vou pro mesmo lugar sempre, eu faço isso, eu tenho um ritual assado. Eu não tenho, tô falando porque Tem gente que já cara, tem pessoas que conseguem desenrolar dessa forma. Existem métodos de composição, maneiras de você construir, né, uma letra. E poxa, tem muita gente muito capaz, apta falando disso. Mas você falou uma chave. Particularmente o meu maior desafio, ou um dos maiores, sempre que eu percebo que a gente tá com uma canção na mão, assim, que tem um potencial ali, que é uma declaração musicalizada e tal, eu procuro sempre me atentar para algumas coisas. Então, primeira coisa, precisa ser bíblica. O que a gente canta precisa estar na palavra. Já aconteceu de eu escrever coisas que eu falei, até tá, mas tem que dar um jeito pra, sabe? Sim. Então eu pessoalmente não gosto muito dessa linguagem assim, que dizer, mas não quis, mas não é. Sim. Eu acho que dentro do que nós estamos nos propondo a fazer para o corpo de Cristo, para a igreja, nós temos entendido que quanto mais claros, né, bíblicos a gente puder ser, melhor. Então a palavra sempre é esse filtro, sempre é essa plataforma que a poesia precisa repousar, precisa descansar, precisa desaguar. Algumas outras coisas que eu entendo sobre composição é que ela pode atender duas perspectivas. Ela pode atender uma perspectiva que é pessoal, é uma canção que vai carregar um caráter mais íntimo, subjetivo, no sentido de é uma canção mais devocional. A maneira como ela é escrita, como ela é composta, ela vai falar sobre essa perspectiva da pessoa para com Deus. Então ela pode carregar esse caráter, mas também ela pode atender uma outra capacidade,
que é a canção corporativa, que é uma canção que vai daí se comunicar com o corpo, com a igreja. Então, de maneira muito prática, canções que a gente está falando sobre nós, né? Então, não é mais eu. Sim. E para ser muito vulnerável com você, essa segunda característica é mais desafiadora para mim. Cantar sobre uma perspectiva plural, Sim. de corpo. Eu particularmente acho muito desafiador fazer isso. Tipo a canção que vocês escreveram lá, as igrejas juntas lá da Meiga, Sim. né? Isso. É isso. Ela carrega... Como que é o nome da canção Cara, mesmo? Somos. Somos, Se você não escutou ainda, fica aqui uma dica. É uma canção que fala sobre o corpo de Cristo. Uhum. E não dá pra você cantar sobre corpo falando sobre eu. Uhum. Então, eu tento sempre olhar para essas coisas. E eu acho que é um desafio para nós hoje, sabe, como cristãos, assim, e talvez como, né, compositores, assim, cada vez mais estarmos enraizados na palavra. Sim. O que eu quero dizer é que é possível você escrever uma canção que vai talvez viralizar, ou crescer, ou estourar, e você não conseguir, assim, discernir muito bem. Não consegui ver Bíblia, assim, nesse sentido. Eu tive uma experiência algum tempo atrás. Eu tava fazendo fisioterapia. Eu lembro que eu cheguei na fisioterapia e tinha uma música ambiente tocando, assim. E por um momento eu comecei a prestar atenção nessa música, e a harmonia, a melodia ali parecia meio que um sertanejo, assim, romântico. Mas tinha cara de worship, assim. Aí eu falei... Aí eu fiquei esperando pra ver o que ia dar a música, né, na sala de espera. E aí no final era uma música cristã, né, que se propõe a ser e tal. Eu lembro que isso chamou minha atenção, assim, e foi um alerta pra mim, assim. Eu lembro que eu escutei, eu falei, cara, eu entendo que essa não é a linguagem que a gente tá tentando construir, assim. Eu quero tentar ser muito bíblico, muito cristocêntrico, assim. E aqui não é uma crítica, é só um ponto de vista a partir do entendimento do que nós estamos tentando construir. Sim. Sabe? Mas, cara, é um desafio compor. Tenho percebido que cada vez mais existe uma formatação na música, assim, né? E aí talvez isso também. cada vez mais a música, para que ela se torne rentável, Pra engajar conhecida. bem Exato. o alcance dela. Para que haja um engajamento, muitas vezes ela precisa respeitar uma métrica, sabe? Uma composição, uma fórmula. E eu tenho muita dificuldade com isso, mano. É interessante, uma das coisas que eu percebo que vira e mexe eu faço, que eu percebo não, né? Que é muito intencional. Existem estações que eu literalmente paro de ouvir tudo. Tipo, eu não escuto nenhum tipo de música. Já aconteceu isso mais de uma vez, assim. Porque eu particularmente já percebi que muitas vezes eu sou influenciável, sou influenciado por aquilo que eu tô escutando. Então a chance de eu reproduzir alguma coisa que não é tão minha, tão genuína, é grande. E muitas vezes eu faço esse exercício, mano, de limpar o ouvido, assim. De parar e falar, vou dar uma baixada no volume de tudo. E aí é um trabalho bem intenso, assim, de me debruçar para as escrituras. Caramba, eu não imaginava. Faz sentido isso, a maneira que... O tanto que a gente escuta, né? Se você for pensar, eu escuto música o tempo todo. Tipo, o tempo inteiro mesmo. Eu escuto podcast às vezes, mas a canção... Eu imagino que para escrever também, na letra, na melodia, a influência das canções mexem demais, né? E é muito maluco, Pedro, porque às vezes acontece sem perceber. Já rolou de eu sentar com os meninos, a gente tá num ensaio, numa passagem de som, e eu mostrar uma parada pra eles, achando que era um negócio tipo assim, caraca, escrevi um bagulho. Uhum. E alguém falar, mano, mas é igual tal coisa aí, ó. Tipo assim, tá soando igualzinho tal parada. Eu parava e falar, caraca, é mesmo.
E aí, quando eu paro pra prestar atenção, de fato, sabe, a coisa se reproduziu assim, em alguns detalhes e tudo mais, né? E aí, mano, a gente entra num outro campo, que é aquela coisa, dá pra reinventar a roda? Se você parar pra pensar no tanto de música que é composta e escrita, como que a gente faz pra escrever algo fresco e novo? Aí eu preciso olhar pra palavra. Então, pensando em um texto que talvez carregue isso, quando a gente olha em Apocalipse, capítulo 4, capítulo 5, que diz que os céus olham pro Cordeiro e eles cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E o céu está declarando isso desde a eternidade. E a palavra vai falar que existe um cântico novo. Caramba, que legal. Que brota do céu. Mas como assim um cântico novo, se de alguma forma eles estão cantando as mesmas coisas? O ponto é, a revelação de Deus é um lugar, é infindável. Amém. É infinita. Então, é possível a gente olhar pro coração de Deus, pro caráter de Cristo, e enxergar algo novo. Amém. E aí, cara, não tem como, assim, eu não sei se essa é a palavra, mas eu não espiritualizar a coisa. Porque o Espírito Santo, ele é o Consolador, ele é aquele que torna Cristo conhecido, ele é aquele que nos inspira a conhecer a Deus. Então eu entendo que, assim, como que a gente faz, né, para escrever talvez algo novo e fresco? Eu diria, precisamos nos inclinar para a revelação de Deus. Amém. E pedir para que o Espírito Santo nos ensine a cantar sobre isso. Nossa, forte. Espírito Santo, toca os olhos do meu entendimento, ilumina o meu saber, me dá espírito de revelação e sabedoria. Efésios capítulo 1. Então, esse tem sido um desafio gigante na minha jornada, mano. Sendo muito sincero com você, às vezes eu olho algumas canções nossas, e eu já comentei isso com a Beca, eu falo, não consigo entender como é que a gente construiu isso. É o Espírito Santo. Não sou eu, mano. Não sou eu. Eu, sinceramente, eu por mim, e não é uma parada assim, o cara tá dando uma de espiritual, tá? Houve uma falsa humildade. Não, mano, dizer que eu acho que caminha as duas coisas, né? Eu ia me intrometer no podcast sobre composição, mas a parada de você conhecer a Cristo e caminhar conhecendo a Ele, não simplesmente com uma intenção de produzir boas canções que vão viralizar, ou vão crescer, ou vão dar certo, é conhecer a Deus nas Escrituras, amando a sua presença, e o Espírito vai soprar sobre você. Então a impressão que eu tenho é que é uma mistura de, eu tô ali comendo da palavra, tendo sede de Deus, conhecendo o seu coração, e Deus vai falando, porque o Espírito Santo, ele é vivo, né? Ele transforma as nossas vidas, então ele vivifica aquilo que você tá lendo e Deus tá falando com você. Então, por isso que não tem uma fórmula exata, né? Mas é Deus revelando, né? Mano, eu gosto de pensar nessa perspectiva de que o Espírito Santo, ele precisa olhar pra mim, pro meu coração, pro meu homem interior, pra minha jornada de relacionamento com ele. E ele precisa encontrar matéria-prima pra me falar o que eu preciso cantar. Então, às vezes, o problema é quando a gente tá querendo cantar alguma coisa, mas o nosso conhecimento da pessoa de Deus, das Escrituras, é muito raso. Aí a gente vai cantar coisas rasas. E coisas rasas é maluco, cara. Ou vai cantar sobre você, sobre eu, né? Minha experiência. A perspectiva muito humanista, antropológica, né? Antropocêntrica. Antropológica. Antropocêntrica. Então, eu procuro olhar por essa perspectiva. Será que o Espírito Santo consegue encontrar em mim matéria-prima do conhecimento de Deus? E ele consegue liberar sobre a minha mente, o meu coração, perspectivas do reino, do coração de Cristo, do corpo de Cristo,
E aí tem coisas que caminham em paralelo a isso. Então, por exemplo, é importante que eu tenha uma habilidade técnica. É importante que eu consiga servir o espírito com a minha técnica. Isso também é uma matéria-prima. Preciso saber tocar bem, manusear bem a minha ferramenta, o meu instrumento. Para que ele olhe e diga... Cara, eu acredito que no céu, quando fala que no trono existem sons, melodias, harmonias... Assim, Deus é a fonte de inspiração ali. Eles estão olhando e ao contemplar, eles estão emitindo um som que glorifica o Cordeiro. Né? E acho que esse é um pouco do nosso desafio. Falando um pouquinho sobre esse lance do Espírito Santo encontrar matéria-prima em nós. Então, quando ele olha para mim, ele precisa encontrar esse saldo da palavra. Agora, ele também pode olhar para mim e encontrar algo muito precioso, que é um saldo do corpo de Cristo. Legal. Eu acho que estar numa igreja local, plantado, servindo, também é uma matéria-prima que o Espírito Santo olha e fala: canta isso, vai fazer sentido pra sua galera. E esse é o caso de muitas das canções que você compôs, né? Mano, muitas delas carregam esse... Todas elas têm a ver com um momento, né, específico. Uma ou outra, mano, eu diria, dá pra contar em menos de uma mão. Uma que nasceu descolada do corpo. Talvez você que ouve a gente há mais tempo, teu amor está ganhando forma, coisas lá de trás que... Deus estava falando com você de maneira específica, né? Talvez essa seja... Não é nem que tá descolada da igreja, porque você tá no corpo, né? Mas Deus tá falando com você. As outras foi pensando mais também isso da igreja. Então, por isso a importância de você servir uma comunidade. E aí a gente abre uma outra porta. A gente pode entrar por ela. Que é versões. Cantar versões ou cantar canções autorais. Vocês são contra, são a favor, que acho que tem a ver com o que a gente tá falando. Eu não sou contra, nem sou a favor. Eu acho que um dia a Igreja de Jesus vai cantar uma só canção. Eu quero cantar o que Deus está fazendo na igreja americana, na igreja australiana, na igreja africana, na igreja, sei lá, bicho da onde, da Indonésia. Porque é a igreja. Mas eu creio que há um convite do Espírito Santo para que nós, instrumentistas, músicos, compositores, saibamos traduzir uma realidade local. Legal. O problema, mano, é que por um tempo o Brasil cantou muito sobre a realidade de outro lugar e não buscou olhar para dentro e dizer: Espírito Santo, o que você tá fazendo aqui? Ajuda a gente a cantar sobre isso. É verdade. Eu costumo dizer, Pedro, que a música, ela tem o poder de fazer duas coisas. Ela consegue traduzir e registrar alguma coisa. Não sei até se já não falou sobre isso em outros podcasts. Enfim. Mas se você parar pra pensar, mano, na sua história de namoro com a Raquel, por exemplo. Eu, quando paro pra pensar na minha história de namoro com a Rebeca, tem músicas que se eu escutar hoje, eu vou lembrar dessa época. Por quê? Porque de alguma forma essa música traduziu aquele momento. Ou ela nomeou alguma coisa e ela registrou aquilo. Então, uma vez eu fui tocar para um amigo meu que foi pedir a namorada dele, a companheira dele na época, em namoro. E eu lembro da música que eu toquei nesse episódio, que ele pediu, e era uma música bastante espiritual pro momento. Mas essa música registrou, assim, a minha memória, né? No caso, esse amigo, esse meu grande amigo Pedro. Uma hora a gente fala sobre isso. Eu nem lembro a canção que era. Eu lembro. Porque eu acho que eu tava tão preso no momento ali, velho. Era o seu momento. Caraca, velho. A gente não combinou de falar disso, não sei se eu vou te expor aqui. Que tristeza, velho. Mas não, cara, é um baita testemunho. Eu posso falar isso. Você jovem, tá aqui, ó, um pastor de jovens. Quando foi pedir a namorada dele em namoro, entoou um cântico ao Senhor. Nossa. E foi muito especial, mano. Não sei se você lembra, mas eu lembro. Foi muito especial poder ter participado disso. Mas o meu ponto aqui é... Foi noivado ou foi namoro, mano? Mano, eu nem lembro, cara. Eu lembro que foi naquele prédio ali, perto de onde eu moro.
Eu acho que foi noivado. No hall ali. Acho que foi pra casar. Porra, é mais sério ainda. Foi casamento, acho. Então, mano, e meu ponto é, a música tem esse poder de traduzir e registrar um momento. Então, esse também tem sido um desafio nosso, de olhar para o que Deus tem feito. Por isso que é precioso quando a gente olha o último EP que a gente soltou com É Ele, Tudo é Teu. Eu consigo olhar e falar, meu, pela graça de Deus, o Espírito Santo ajudou a gente a traduzir e registrar uma estação. Sim. Então não sei você, mas eu, em alguns momentos, quando eu canto essas canções, eu consigo voltar, mano. Sim, eu Há também. 1 ano atrás, 2 anos atrás. Quando eu penso em Mostra-me Tua Face, umas canções que você compôs lá no início do ministério, eu lembro a gente no Ministério de Adolescentes, uma parada bem diferente, assim. E é muito precioso, né? É verdade mano. mesmo. É o poder que a música tem, eu acho. E aí, se a gente olha para alguns homens né, que fazem parte da história da adoração, por exemplo, brasileira, é muito interessante que a gente consegue encontrar com muita facilidade esses traços, assim, né? Então, se eu pudesse citar alguns nomes, a Nívia, Adhemar de Campos, o Azaf, né, o próprio Diante do Trono, Ana Paula, gente que já tá nisso há muito tempo, né? Quando você olha para eles, na minha opinião, você consegue ver muitas canções bíblicas, cristocêntricas, que carregam também um caráter corporativo. Você consegue ver a igreja, assim. E isso também me leva, mano, assim, eu tenho orado por algo, sabe, mano? Acho que eu já compartilhei isso com você. Eu tenho pedido pro Senhor canções que não vão ficar no agora. Porque por mais que uma canção registre um momento, traduza uma estação, no fim do dia eu também espero que os filhos dos meus filhos possam cantar isso, mano, Amém. e possam se lembrar do que Deus fez. Porque também quando a gente olha pro livro de Salmos, por exemplo, que é talvez o livro mais musical da palavra, a gente vê que muitos salmos foram escritos com esse caráter, para lembrar gerações do que Deus fez, Nossa, das forte. promessas, da aliança. Amém. Então, é um baita desafio, bicho. Pra quem acha que é só sentar e escrever e tipo assim... é um desafio. E aí a gente começa... Daria pra falar de outras coisas, tipo assim, bloqueio criativo. Tipo, tem estações que... Tá seco? Mano. E é engraçado, porque eu tenho aprendido a encontrar paz, assim, nisso. Eu tenho entendido que... Tipo, na sua... Perdão, talvez esteja cortando, depois você continua, mas... tem momentos onde você tá querendo escrever e não consegue, ou tem momentos que você fala, meu, não é pra eu escrever. Tipo, Deus não está me falando nada nesse momento. Cara, sendo bem sincero, eu tenho aprendido a lidar com isso. Porque eu já me peguei nesse lugar de querer escrever algo e não encontrar nada. E aí o Espírito Santo me liderar a uma convicção que diz: se eu não tenho o que dizer, Tá tudo certo. tá tudo bem. Essa é uma perspectiva nossa como ministério, né? Como Drops e tudo mais. Todo ano a gente se propõe a gravar alguma coisa. Pela graça de Deus, todo ano a gente tem tido alguma coisa nova pra produzir e compartilhar. Mas você sabe que não existe em nós esse lance assim... não é. Vamos parar e, pô, bicho, eu tenho que entregar... Nossa, eu tenho que entregar um EP esse ano. De 8 canções. Um álbum. Então a gente é muito orgânico nesse sentido, né? Então eu acho que, de alguma forma, isso caminha de mãos dadas com o que a palavra fala sobre a gente conseguir discernir o tempo, as estações. Amém. Acho que é um apontamento escatológico, mas também fala sobre um nível de discernimento que Deus está convidando a gente a caminhar. Posso estar enganado, mano, mas eu acho que isso também se aplica, por exemplo, ao ministério da palavra. Sim. Né? Você não quer pregar uma coisa que, tipo assim, tem que falar disso, Sim. ou esse zelo de dizer: Jesus, O que o senhor quer falar? o que você quer comunicar com eles? É um desafio. Mas é um desafio diferente porque você também tem que orar.
No sentido de que a palavra, não que ela não tenha a mesma força da canção, mas a canção ela fica durante muito tempo, né? E a palavra, eu creio que você tem que discernir, tipo, essa estação agora pra igreja, Senhor, o que o Senhor deseja fazer, né? Não pode ser simplesmente algo que eu quero pregar. Sim, não deve ser dessa forma, né? Por isso que a gente tem que estar atento mesmo, discernir, né? Eu acho que na produção da canção, eu acho que é dessa forma mesmo, né? Não tem fórmula, não tem, discernimento de espírito mesmo, né? E existe uma isca muito sutil, que é a parada do hype, assim, né? Talvez com a pregação a mesma coisa. Me parece que às vezes tem momentos onde parece que todo mundo tá falando a mesma coisa, né? Então fica difícil de você distinguir quem tá sendo genuíno, quem não tá. Por isso que o discernimento é importante. O temor, o zelo, né? Tem estações onde eu percebo que Deus levanta uma temática de canções, por exemplo. Sim. Onde parece que, sei lá, as canções que a gente tá cantando apontam todas para o mesmo lugar. E acho que cabe a nós olhar para isso e dizer: Jesus, você precisa de mim nisso. Espírito Santo, tem algo em nós que a gente consiga somar? Sim. Ou não? Ou a gente... Tá tudo certo. Então, talvez no fim das contas também, né? É o que a gente tá batendo nessa tecla. Como o discernimento é importante. Uma ferramenta que para mim também é bastante prática e muito preciosa, que acaba sendo uma fonte, é cantar as escrituras. Isso para mim, talvez, eu diria assim, tão melhor quanto parar e escrever alguma coisa que veio assim, é quando você abre um texto e canta ele. Então, isso é uma fonte inesgotável, assim, cara. Nós somos uma igreja que se move em sala de oração. A gente tem os nossos turnos aqui ao vivo, às quartas-feiras acontecendo. Então a gente tá gravando hoje numa quarta-feira, a gente teve um turno hoje na hora do almoço. E, cara, é bem comum a gente estar ali na quarta-feira e tem um texto, né? A gente tá orando ele, de repente uma estrofe, um refrão, uma frase salta aos nossos olhos. A gente começa a declarar aquilo. Sim. E de repente aquilo pode carregar toda uma canção, toda uma declaração. Amém. Se eu pudesse deixar uma chave assim para quem tá se esforçando e tentando, né, caminhar nesse lugar de compor, cante as escrituras. Abra um texto, Ore aquele texto. Comece a tocar uma melodia simples que se repete e vai tentando cantar o que você tá lendo em cima disso. Então, cara, isso é uma baita escola. Talvez uma das mais preciosas, assim. Ele carrega muito disso. Muito disso de cantar a palavra. Né? Acho que eu compartilhei com você já. A parte da ponte, por exemplo, quando a gente canta Ele virá, soberano em poder. Foi literalmente isso. Lembro que eu abri Isaías, eu tava lendo Isaías, eu abri Isaías, e eu li esse verso. Falei, Espírito Santo, a gente precisa cantar isso. Me ajuda. Como que a gente coloca isso? Para que nós, como corpo, como igreja, possamos ter essa declaração nos nossos lábios. O Senhor vai vir, soberano em poder. É por isso que eu falo, mano, que a gente não tem aptidão para fazer. Tipo, eu não teria capacidade de escrever isso. Ele virá, soberano em poder, o governo está nele. É o tesouro que é a palavra, mano. Amém. Essa fonte inesgotável, valorosa. Então, acho que essas são algumas, assim, das perspectivas que eu tenho sobre composição. Uma coisa que também é muito comum, você sabe disso, eu sempre passo para vocês antes da gente tornar isso tudo público, até mesmo na igreja. Eu lembro quando eu te mandei Tudo é Teu, por exemplo, uma guiazinha lá, eu falei, mano, tá pronta, escuta aí, fala o que você acha. Então eu procuro ter esse hábito, na verdade, todas as nossas canções, né? Sempre mando pra você, o pastor Davi, que é o nosso pastor, ó, isso aqui, escuta. Sim. Até mesmo às vezes pra vocês enxergarem algum equívoco teológico, alguma coisa que a gente talvez está cantando e na minha cabeça tinha uma intenção, alguma coisa, mas na realidade tá estranho, sei lá. Acho que esse processo de você submeter o que você fez a outras pessoas é muito sadio, né? Eu faço muito isso.
Então, às vezes, depois de mandar pra vocês, por exemplo, eu mando pra algum amigo, que algum ministro, algum líder de adoração. Eu falo, mano, escuta isso aqui. Me fala o que isso comunica ao teu espírito. Que legal. O que isso fala com você? E acho que tá pronto pras críticas, assim, né? Tá aberto a Escutar mesmo. E aí não sei se você quer entrar nessa porta, mas é uma outra porta também muito delicada. Saber escutar a crítica, você fala. Mano, eu já me peguei pensando sobre isso. Porque eu já me vi muito incomodado com isso, com alguém criticar. Hoje, sendo bem sincero, não é uma coisa que me pega tanto. Eu sinto que de alguma forma o Espírito Santo me ajudou a amadurecer. Mas eu acho que por um tempo isso me pegou, porque compor, escrever uma canção tem muito a ver com aquela coisa que tá conectada à alma do artista, assim. Sim. Sabe? O artista no sentido de como alguém que pinta uma tela, como alguém que escreve um poema, como alguém que Um design que faz uma arte. produz uma coisa. Quem trabalha com processo criativo e criação sabe, muitas vezes o que você coloca num papel acaba sendo uma extensão de quem você é. Sim. E aí, quando chega alguém e fala que aquilo não é legal, às vezes você tá achando que a pessoa tá falando de você. Tipo, mano, esse bagulho é muito ruim, muito feio. Quem que fez isso? Foi você. Mas essa maturidade de conseguir olhar e falar, meu, beleza. Tipo, Entendi. Tá. né, as coisas estão aí muitas vezes para serem colocadas à prova. Não vai agradar todo mundo. Por isso que eu acho que tem que ter clareza, assim, com quem eu tô comunicando. Sim. Quem é a fonte do que eu tô fazendo. Para onde eu desejo posicionar, assim, essa mensagem. Então, eu de alguma forma tenho aprendido, assim, a de alguma forma me descolar um pouco disso, sabe? Beleza, eu produzo uma parada, eu tenho que estar aberto às pessoas ouvirem e dizerem, mano, Legal isso. e não Cara. vão estar falando de mim, né? Sim. É difícil escutar, né? Assim, pelo menos eu acredito que pros ministros, assim, ainda mais que é um lugar que mexe também, né? No altar, assim, ego envolvido, processo criativo, tudo isso aí mexe muito, né? Então não deve ser, eu acredito que é um desafio mesmo. Se submeter. E aquilo, né, Pedro? No fim das contas, você também precisa avaliar aonde tá a sua vaidade. Se te Essa é incomoda. outra pauta de podcast, hein? Vaidade dos ministros. Tô zoando. Mas assim, cara, se te incomodou tanto, mano, sonda o seu coração. Sim. Eu preciso sondar o meu coração. Aonde tá a minha vaidade? Será que não existe em mim um desejo desenfreado ou desequilibrado por notoriedade? Sim. Eu quero que as pessoas olhem e falem, uau, isso é incrível. É a coisa mais legal que eu já escutei, é a música mais bonita que eu já ouvi. Então, querendo ou não, também é algo que serve pra gente peneirar, filtrar, Sim. sabe? Eu acho que é isso, mano. Pensando nessa perspectiva de composição, teriam muitas outras coisas pra falar a respeito. Não. Mas acho que assim, em linhas gerais, assim, o que eu disse aqui é muito do que acontece, né? E ninguém faz nada sozinho, mano. Cada vez mais eu tenho aprendido isso. Quando você constrói com o corpo, com mais pessoas, então muito do que a gente acaba fazendo tem a mão de um monte de gente. Sim. Né? Os meninos que tocam. E isso o reino ganha, né? Sim. O corpo ganha. Legal. Thiaguinho, o Matheus, o Piti, né? O Araújo, os meninos que Araújo. tocam com a gente. Eles também ajudam a construir daí a melodia, tudo isso aí. Muito. Eu procuro ter muito, assim. Tem coisas que eu trago pra eles. Eu falo, pensei nisso daqui. Aí eles testam, eles falam, mano, acho que não. Acho que pode ser mais assim, pode ser mais assado. Às vezes eu peço opinião de gente de fora. Legal. Né? Então, pra poder dar pitaco mesmo. Sim. Tipo, botar o dedo. Falar, acho que isso aqui funciona, isso não. Poxa, legal demais. Bom, é isso aí, né? Acho que teria mais coisa pra falar, daria pra gravar mais tempo, talvez até uma aula sobre isso.
não é? Tem bastante. Tem algum. Até ia perguntar, se tem algum livro específico sobre essa. Acho que é muito, muito específico, né? Nessa área de composição, assim, não vai ter, né? Ah, mano, talvez não, com certeza tenha. Alguns livros de adoração, assim, específicos que de alguma forma me ajudaram a forjar algumas coisas que eu falei aqui são preciosos. A gente já falou no outro podcast sobre Bob Sword. Ele tem um livro que se chama Os Segredos da Adoração. Legal. É muito precioso. Legal. Esse livro é muito precioso, cara. É um livro fininho e é muito bom. Os Bravos, Também, né? A cultura. Como se eu não me engano, é a Cultura da Adoração. a adoração, Posso estar enganado. Mas também é um livro muito precioso, que eu já li também. E traz muito dessa perspectiva de adoração corporativa. Lembrei de um outro livro, também do Bob Sword. Se chama Próxima Onda. É um livro bom também, cara. Acho que o Bob Sword, ele tem essa graça, né? Por ele estar envolvido com essa parada de música. Então, Sim. já esteja envolvido. Então, acho que ele tem escrito coisas importantes a respeito, que vale a pena a gente ouvir, né? Ponderar. Claro, filtrar, ponderar. Sentar com o seu pastor, ver o que faz sentido, o que não faz. Mas acho que esses são alguns materiais, assim, Legal, mano. que podem ajudar a gente a ir forjando a nossa faceta de compositores. Muito legal. Bom, é isso aí, pessoal. Tenho certeza que esse vídeo, né, toda essa conversa aqui a respeito de composição, abençoou muito sua vida, principalmente os ministros de louvor aí. Espero que sim. Tenho certeza que eu mesmo fui muito edificado, eu mesmo não sabia de muita coisa. É novo pra mim. Muito legal mesmo, eu fui muito abençoado. Tenho certeza que você também foi. E é isso aí, se você, mais uma vez, é novo aqui, né, não é inscrito no canal, tá assistindo agora, chegou agora, se inscreve aí, ativa as notificações, né, o sininho, pra você não ficar por fora de tudo que a gente tem postado. Também comenta aqui embaixo, né, a gente quer saber a sua opinião, né, quer saber aí o que você pensa. Tenho certeza que você vai ter muito pra contribuir aqui também. E é isso aí. Deus abençoe sua vida. Nos vemos no próximo aí. Valeu. Tamo junto. Falou.